Bom dia, meus amigos do Facebook, amigos da ISCOM Recife, que estão hoje compartilhando conosco esse vídeo. Hoje é um dia especial. Ontem foi o Vyasa Puja, ontem foi o advento do seu Krishna, Krishna Janmashtami. E hoje é Mahotsava, o dia em que Nanda Maharaj deu uma grande festa em comemoração ao nascimento de Krishna. E também, nesse dia de festa, apareceu nesse planeta Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Então, para nós, esse é um dia muito especial, porque Srila Prabhupada é o mestre espiritual dos povos ocidentais, o mestre espiritual original, que veio para o Ocidente cumprindo a ordem de Bhaktisiddhanta Saraswati e trouxe essa grande cultura de conhecimento espiritual que é a consciência de Krishna. A consciência de Krishna, assim como toda cultura, é uma consciência, mas uma consciência espiritual, em que cada indivíduo oferece toda a sua capacidade para servir a Krishna. Oferece todas as suas habilidades, competências para o servir ao Senhor Supremo. Nessa consciência, uma pessoa purifica a sua existência e compreende a sua verdadeira posição como ser espiritual, além desse corpo. Queremos dar esse bom dia especial, um bom dia de Vyasa Puja, um bom dia de Krishna Mahotsava, um bom dia que trará para nós luz no caminho de volta ao Supremo. Queremos que esse dia, não queremos e queremos que esse dia seja cheio de Krishna e que esse dia não seja um dia desperdiçado com futilidades do mundo material. Então, nessa passagem do Gita, o Senhor Krishna está alertando Arjuna para que ele possa sair da sua condição de sofrimento devido à identificação material. O primeiro ponto do sofrimento é a identificação com o corpo material. Essa identificação é a causa de nosso sofrimento, é a causa de nosso enebriamento, de nossa ilusão. A maior ilusão é pensar que eu sou esse corpo material. Por quê? Porque nós não queremos deixar de existir. Porém, o corpo material, ele foi criado para morrer. Ele foi criado para ser aniquilado. E, portanto, nós não conseguimos manter a existência do corpo. E quem se identifica com o corpo, logo perde todo o sua esperança de vida, porque o corpo não traz vida. Às vezes a gente pensa que o corpo traz vida. Ah, nasceu a criancinha, a criança está viva, porque tem um corpo vivo. Né? Porém, esse corpo vai ficar vivo por muito pouco tempo. Talvez, se tiver muita sorte, não é muito comum, ele consiga viver 100 anos. Então, essa é a expectativa de vida. Mas, geralmente, aos 80, 90, a pessoa já está normalmente partindo. Se não partiu antes, por algum acidente da natureza ou alguma entidade viva que destruiu o seu corpo. Então Arjuna, ele está perplexo, porque ele pensava que com suas flechas ele ia poder matar, ele ia matar as almas
daquelas pessoas, deixar aquelas pessoas deixarem de existir, tirar a existência delas, mas isso não é possível. E Krishna começa a explicar que esse corpo, ele não tem existência eterna. Só quem tem existência eterna é a alma. E, portanto, nós não devemos nos lamentar e também não nos regozijar pelas condições corpóreas. Então, estávamos lendo o verso 12 do capítulo 2 do Bhagavad Gita. E agora vamos ler, continuar o verso 12, já que a gente não terminou o significado do verso 12, ele é bastante longo. E vamos ler o verso 13, e o significado dele também é bastante longo. E então a gente quer dividir um pouco. A gente vai ler terminar o 12, começar o 13. Amanhã a gente continua o verso 13. Né? Então hoje eu sou Krishna Janmashtami, geralmente à noite eu faço uma live do Bhagavad Gita, mas hoje não vai ser possível fazer essa live do Bhagavad Gita, por causa do Vyasa Puja de Prabhupada, que a gente vai comemorar à tardezinha e vai se estender até a noite. Jai, Hare Krishna, mas amanhã faremos outra leitura do Bhagavad Gita e à noite faremos a leitura do Śrīmad Bhagavatam. Faremos a divulgação aqui no Facebook. Jai, Hare Krishna. Então vamos agora continuar nossa leitura. Verso 12, vamos ler. O sânscrito é um verso famoso. Quem puder, memorize o sânscrito. Eu creio que todos os meus ouvintes já devem ter um Bhagavad Gita, como ele é, de Srila Prabhupada, em sua casa. Se não tem, então podem adquirir, é muito fácil. Né? Podem me procurar, eu mando pelo correio, se você estiver longe de Recife. E se você estiver em Recife, a gente marca aí como a gente pode se encontrar e eu levo o Bhagavad Gita para você. Ok? Então marcamos. Então vamos ler Bhagavad Gita como ele é, de sua divina graça, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, com tradução e significado. Natuvaham jatu nasam, natvam neme janadipa, nachaiva nabhavishyama, sarvevayam mataparam. Nunca houve um tempo em que eu não existisse, nem você, nem todos esses reis. E no futuro, nenhum de nós deixará de existir. Significado. Nos Vedas, no Katha Upanishad, bem como no Shvetashvatara Upanishad, afirma-se que a Suprema Personalidade de Deus é... essa parte aqui do significado a gente já leu. Está na página, na outra página, nesse parágrafo aqui. Nessa passagem, o Senhor Krishna, a autoridade suprema, não apoia a teoria Mayavadi, segundo a qual, após a liberação, a alma individual, separada pela cobertura de Maya ou ilusão, emergirá no Brahman impessoal e perderá sua existência individual. Tampouco é aqui apoiada a teoria de que só pensamos em indivíduos no estado condicionado. Aqui, Krishna diz claramente que também no futuro a individualidade do Senhor e dos outros, como se afirma nos Upanishads, continuará eternamente. Esta afirmação feita por Krishna é autorizada porque Krishna não é sujeito à ilusão. Se sua identidade não fosse um fato, então Krishna não teria enfatizado tanto, até em relação ao futuro. O Mayavadi talvez argumente que a individualidade de que
de que Krishna não é espiritual, mas material. O Mayavadi talvez argumente que a individualidade de que Krishna fala não é espiritual, mas material. Mesmo aceitando o argumento de que a individualidade é material, então como pode alguém distinguir a individualidade de Krishna? Krishna menciona sua individualidade no passado e confirma sua individualidade também no futuro. Ele confirmou sua individualidade de muitas maneiras e ficou provado que o Brahman impessoal é subordinado a ele. Krishna manteve a individualidade espiritual o tempo todo. Se ele é aceito como alma condicionada, que tem sua própria consciência individual, então seu Bhagavad Gita não tem valor algum, como escritura autorizada. Um homem comum que possui todos os 4 defeitos próprios da fragilidade humana é incapaz de ensinar algo que valha a pena ouvir. O Bhagavad Gita está acima desse tipo de literatura. Nenhum livro mundano compara-se ao Bhagavad Gita. Quando se aceita Krishna como um homem comum, o Gita perde toda a importância. O Mayavadi argumenta que a pluralidade mencionada neste verso é convencional e que ela refere-se ao corpo, mas antes desse verso já se condena esta concepção corpórea. Após condenar a concepção corpórea das entidades vivas, como seria possível que Krishna voltasse a assumir uma postura convencional em relação ao corpo? Portanto, a alma individual é mantida em base espiritual e é assim confirmada por grandes acharyas como Ramanujacharya e outros. Menciona-se claramente em suas passagens, em muitas passagens do Gita, esta individualidade espiritual. É compreendida por aqueles que são grandes devotos do Senhor. Aqueles que têm inveja de Krishna, como a Suprema Personalidade de Deus, não têm acesso legítimo a esta grande literatura. O processo pelo qual o devoto entra em contato com os ensinamentos do Bhagavad Gita é parecido com a atividade de uma abelha que lambe uma garrafa de mel. Quando não abre a garrafa, não pode sentir o sabor do mel. Quem não abre a garrafa não pode sentir o sabor do mel. Da mesma forma, o misticismo do Bhagavad Gita pode ser compreendido somente pelos devotos e nenhuma outra pessoa pode saboreá-lo, como se afirma no 4º capítulo desta literatura. Tampouco pode o Gita ser desvendado por pessoa que inveja a própria existência do Senhor. Portanto,
a maneira como o Mayavadi explica o Gita é uma apresentação extremamente desorientadora de toda a verdade. O Senhor Chaitanya nos proibiu de ler comentários feitos por Mayavadis e adverte que quem adota este entendimento da filosofia do Gita, da filosofia Mayavadi, perde toda a capacidade de compreender o verdadeiro mistério do Gita. Se a individualidade refere-se ao universo empírico, então não há necessidade de o Senhor transmitir seus ensinamentos. A pluralidade da alma individual e do Senhor é um fato eterno e é confirmado pelos Vedas como acima mencionado. Então, esse verso é muito importante, né? Porque além de mostrar que a alma ela é eterna, livre das limitações corpóreas, da temporariedade material corpórea, essa alma ela é individual. Individual significa que o Senhor Supremo sempre será o Senhor Supremo digno de nosso serviço. E nós seremos sempre servos do Senhor. Mesmo na condição espiritual, em que nós não nos identificamos mais com a matéria, ainda assim somos servos do Senhor. Como diz os Upanishads, Nityo Nityanam Chetanas Chetananam Eko Bahuna Vidarati Kamam. Então, nesse verso dos Upanishads, fala que existem muitas entidades vivas individuais e uma é a entidade viva suprema. Né? Entre todas elas, uma é a entidade suprema. Entre a suprema alma. E essa é Krishna. Essa é Krishna. Então, esse verso aqui, não só ele explica a natureza transcendental da alma, mas como também a sua natureza individual. Verso 13. Dehinosmin jata dehe kalmaram jovanam jara tata deham tara prapiti dhiras tatra namurhyati. Assim como a alma encarnada passa seguidamente neste corpo, da infância à juventude e à velhice, da mesma maneira, a alma passa para um outro corpo após a morte. Uma pessoa sóbria não se confunde com tal mudança. Né? Então, Krishna falava aqui, você fala palavras sábias, né? Mas aqueles que são realmente sábios não se perturbam com a morte do corpo e com as mudanças corpóreas. Né? Então aí Krishna volta a falar para Arjuna que se você quer ser sábio mesmo, então você não pode se identificar com o corpo. Então sua atitude é contraditória. Você está falando como um sábio, mas os sábios não se perturbam com o corpo material. Significado. Como toda entidade viva é uma alma individual, cada uma está mudando seu corpo cada momento, às vezes manifestando-se como criança, às vezes como jovem e às vezes como velho. No entanto, a mesma alma espiritual está lá e não sofre mudança alguma. Finalmente,
Na hora da morte, esta alma individual muda de corpo e transmigra para outro corpo. E como existe a certeza de que como existe a certeza de que no próximo nascimento ela vai ter outro corpo, material ou espiritual, não havia motivo para Asna lamentar-se devido à morte, nem de Bhishma, nem de Drona, com os quais ele estava tão preocupado. Ao contrário, devia alegrar-se com o fato de estarem trocando seus corpos velhos por novos e, por conseguinte, rejuvenescendo sua energia. Tais mudanças de corpo refletem a variedade de prazer e de sofrimento conforme as atividades executadas durante a vida. Logo, Bhishma e Drona, sendo almas nobres, com certeza teriam corpos espirituais na próxima vida, ou pelo menos viveriam em corpos celestiais que lhes proporcionariam um prazer material superior. Assim, em nenhum dos casos havia motivo de lamentação. Então, aqui, aquele que tem compreensão espiritual sabe que quando a pessoa deixa o corpo, ele está renovando sua energia para um corpo mais jovem e começar um novo ciclo. Então, por isso que não existe grandes lamentações, né, pela perda do corpo de algum parente, de alguma pessoa amiga, porque aquilo ali é uma transformação natural que a natureza coloca diante de nós exatamente para que a gente não pense que esse lugar é o lugar perfeito para a nossa existência. Então, Krishna permite que a gente venha para cá, mas deixa. Aqui não é como o mundo espiritual. Tem certas imperfeições. A teoria Mayavadi da unidade da alma individual não pode ser aceita, baseando-se em que, sendo porção fragmentária, a alma espiritual não pode ser cortada em pedaços. Nessa divisão em diferentes almas individuais, o Senhor, o Supremo, se tornaria parte ou mutável. E isso não iria contra o princípio de que a verdade, a alma suprema é imutável. Como se afirma no Gita, as porções fragmentárias do Senhor existem eternamente, Sanatana, e são chamadas Kishara. Isso é, elas têm a existência, elas têm a tendência de cair na natureza material. Essas porções eternamente fragmentárias, e mesmo após a liberação, estas porções são eternamente fragmentárias, e mesmo após a liberação, a alma individual permanece a mesma, fragmentária. Mas, ao libertar-se, ela vive
com a suprema personalidade de Deus, uma vida eterna em bem-aventurança e conhecimento. A teoria do reflexo pode ser aplicada à suprema a super-alma, que está presente em todos os corpos individuais e é conhecida como Paramatma. Esta super-alma é diferente dos sentidos da entidade viva individual. Então vamos parar por aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui no Facebook, ver se tem alguém ao vivo. A gente já leu uma boa parte do verso 13. Então temos dois amigos aqui do Facebook. Está anotando aqui 2 amigos. Vamos ver se deixar alguns comentários. Jai Nityananda, Hare Krishna, bom dia. Todas as glórias a Srila Prabhupada, salvador das almas caídas, principalmente as almas caídas do Ocidente. Jaya Krishna Oeste. Também tem outro comentário aqui do Jai Nityananda, deixa eu ver. Aqui também tem todas as glórias a Srila Prabhupada, ao Srimad Bhagavad Gita, a canção do Senhor Supremo. Aí aqui o Paulo Reinox. Hare Krishna, Paulo. Bem-vindo aqui a assistir a nossa live e ofereceu as reverências. Ok. Hare Krishna, muito obrigado pela atenção de vocês. Hoje a gente aqui estamos em aldeia, vamos fazer um festival à tardinha para a congregação, né? E aí a gente vai fazer Vyasa Puja Jamastami ao mesmo tempo, né? Ontem à noite nós fizemos jejum, depois a gente falou um pouco de Krishna, leu o 10º canto, né, do aparecimento de Krishna, tomamos praçada e cedinho não fizemos jejum até meia-noite, tomamos praçada de 8 horas, né, 9 horas, e hoje já fizemos o Mangalarti, né, e aí a gente vai preparar agora uma abhisheka para as deidades, né, de Radha Shyamasundara, aqui em aldeia, e aí vai vir a congregação e a gente vai fazer um festival bem legal, tá? Hare Krishna, vou colocar aí o vídeo, no canal do YouTube, né, para que quem não pôde assistir agora possa assistir gravado. Então vamos encerrar aqui essa live cantando o Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Todas as glórias aos devotos reunidos, todas as glórias a Sri Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada. Hare Krishna, bom dia a todos.